no livro de 1 Samuel. Samuel, um homem de Deus. Samuel, fruto de um milagre. Samuel, fruto da grande manifestação do poder de Deus na vida dos seus pais. Ana, Eli e Eucana, sacerdote e esposo. Um momento muito difícil na sua vida, na sua caminhada. Ainda tinha uma quarta pessoa no meio, ou uma terceira, que era Penina. Então essa história se envolve entre Eucana, Eli, Ana e Penina. Porém, em muito tempo Ana se angustiava, Ana buscava uma resposta de Deus. Resposta essa que foram passando o tempo, os anos, foram passando a vida, ano em ano. A Bíblia diz que elas subiam ao templo e a Penina a irritava. E o seu esposo dava porção excelente por ela. E uma certa feita, seu esposo disse para ela: Ana, não te sou eu mais do que 10 filhos? E então ela, naquele momento de tristeza e angústia, a Bíblia diz que ela não só chorava, não comia, não bebia, e só lamentava. Profunda tristeza da alma. Essa é a realidade de muitas pessoas que vêm à igreja, irmãos. Profunda tristeza de alma, abatimento de espírito. Por mais que estejam na igreja, por mais que sejam da fé, por mais como seu esposo e ela, uma família, que lancem excelência a Deus, mas ainda falta algo, uma realização. Por que o Senhor está falando isso hoje? Para mostrar para nós, irmãos, que você ser uma pessoa dedicada a Deus, ser uma pessoa que oferece o seu melhor a Deus, não quer dizer que você vai ter sempre tudo e nunca vai faltar nada para você. A diferença é, estas coisas não podem tomar o lugar de Deus. Por quê, pastor? Porque Eucana, marido de Ana, Eli, o sacerdote, Eli já tinha perdido a visão. E Eucana, o seu esposo, o esposo de Ana, apesar de estar no mesmo processo que a Ana, nas mesmas situações que a Ana, na mesma falta que a Ana, na mesma frustração que a Ana, ele não chorava, ele não lamentava, e ele comia e bebia. A Bíblia relata que Ana não fazia, e Eucana subia e ainda dava porções excelentes a Deus. O que o Senhor quer trazer para meu entendimento, pastor? O que o Senhor quer ensinar para a gente nessa noite? Ensinar não, nós vamos aprender juntos. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo e dividindo o que nós estamos aprendendo. A questão é, duas pessoas servindo a Deus, duas pessoas subindo ao templo, duas pessoas vivendo o mesmo problema, duas pessoas vivendo o mesmo sonho ou falta dele, duas pessoas esperando o mesmo resultado, duas pessoas buscando o mesmo objetivo. Porém, uma abatida, triste, chorosa, o estado emocional em frangalhos, porque se você analisar dentro da área psicológica, você vai ver que o estado dela é um estado pré-depressivo, era opressão e pré-depressiva, ela não comia, não bebia, só chorava. E o Eucana, vivendo a mesma situação, não estava vivenciando aquela situação, não atingiu Eucana da mesma forma que atingiu a Ana. Ah, pastor, mas cada um tem uma estrutura. Exatamente, é aí que a gente vai chegar. Porque se eu enfrento as coisas na minha estrutura, então a mesma situação que você e eu enfrentarmos, ou eu e um parente, a mesma fé, a mesma espiritualidade, na nossa estrutura, então aquele que tem uma estrutura mais, vamos dizer assim, emocional mais fria, aquele que tem uma estrutura emocional mais, vamos dizer assim, estruturada,
esse vai saber tirar de letra um pouco melhor. Mas aquele que é mais frágil, aquele que é mais machucado, aquela situação vai mexer com ele muito mais. Então qual é a nossa saída, pastor? Nunca na nossa vida, jamais, enfrentarmos as coisas na força do nosso braço, irmão. Se você for enfrentar uma situação, qualquer que seja ela, na força do seu braço, você vai chegar no limite do seu estado, e isso vai afetar você como afetou Ana. E você vai olhar e falar assim: poxa vida, por que para mim é mais difícil? Por que só eu passo isso? Por que só eu estou enfrentando isso? Porque para mim parece que tudo é pior, mas não é. O mesmo que você enfrenta, eu enfrento, ou várias pessoas enfrentam, várias outras também estão enfrentando. A diferença é em qual estrutura que eu estou combatendo. Se é a minha natureza, ou na minha natural, ou na minha humana, ou na natureza espiritual, na força de Deus. Porque se eu não entender isso, não tem fundamento a fé na minha vida. E é isso que Satanás tenta fazer, ou tem conseguido fazer em algumas pessoas, e tentado forçar para fazer em outras. Fazer a gente enfrentar as coisas, mesmo dentro da igreja, como Ana, na nossa natureza, na nossa limitação. Então eu vou continuar, mesmo crendo em Deus, subindo ao templo de tempo em tempo, porque aquele tempo era de ano em ano, mas nós aqui hoje somos de segunda, quarta, sexta, domingo. Tem outro lugar que é terça, quinta e domingo, tem outro lugar que é quinta e domingo, tem outro lugar que é segunda e quinta, tem outro lugar que é só domingo. Cada um tem seu perfil. Naquele tempo era de ano em ano. Nós somos no nosso perfil de hoje. Isso significa ir à igreja. Então o diabo ele tem tentado criar situações para que mesmo eu indo à igreja, dentro do meu tempo, eu continue a mesma pessoa. A fé, a palavra, a espiritualidade não domine. Porque se ela dominar, eu serei como Eucana. Eu vou viver o mesmo problema que todo mundo. Porque às vezes nós olhamos para pessoas e parece que ela não está enfrentando o problema. E tem outras que você olha, ela não precisa nem falar. Você já está vendo que não é um só também não, é um montoeiro. E tem outras que parece que ela está enfrentando todos os problemas da face da terra, mas na verdade é um só. Vai da estrutura que ela está enfrentando. Tem outros que se ela não falar, você não descobre. Tem outros que parece que ela, quando aconteceu o derramar de problemas no universo, só tinha ela perto, só está nela assim. E ela fala: meu Deus, como é que o fulano está aguentando? Tem outros que está enfrentando vários e está ali. Vai de acordo com a estrutura que eu estou enfrentando. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 15, 16, 17, 18, Deus ele pega e dá uma instrução ao profeta Malaquias para falar com o povo de Israel. O povo de Israel então, em alguns momentos, eles iam bem, daqui a pouco eles retrocediam. Eles confiavam, daqui a pouco eles desconfiavam. A natureza espiritual sobressaía, daqui a pouco a natureza deles mesmo humana tomava conta. E eles ficavam então indo e voltando. E todas as vezes que eles retrocediam, o inimigo prevalecia. Todas as vezes que eles se firmavam, Deus prevalecia. Porque o mundo espiritual, irmãos, não sou eu que consigo combater. Eu consigo conversar com você, você comigo, nós conseguimos conversar com algumas pessoas, ou com o patrão, com um colega de trabalho, ou uma pessoa que não é tão colega de trabalho assim, um vizinho que a gente não se dá bem, a gente chega lá, a gente conversa, não deu para conversar amigavelmente, vai na ajuda. Então, existem os meios legais na face da terra para combatermos humano com humano, natureza com natureza. Você chama o marido para tocar uma ideia, jogar, sabe, não é jogar na cara, jogar real. Ó, a parada é essa. Você chama a esposa, você chama um filho, você chama o pai, você chama a mãe, fala: estou precisando bater uma conversa séria aqui, o negócio está assim. Isso, e até isso também vai até um limite. Mas tem coisas que, se eu não entender que é muito mais alto do que a esfera humana, eu vou ficar me debatendo como numa areia movediça. E a tendência é só eu ir para onde? Para baixo. O que é isso, pastor? Desanimar, enfraquecer, até o ponto de desistir, ser sugado por completo. A Ana, ela estava
indo de tempo ao tempo, caminhando de tempo ao tempo, mas indo só para onde? Só chorando, de ano em ano, não comendo, de ano em ano, não bebendo, de ano em ano, só chorando, de ano em ano, só indo para baixo. Adiantava alguma coisa ela ir para a igreja? Ofertar sacrifícios? Prestar culto? Ela só estava indo para onde? Por quê? Porque os olhos e o coração, a fé, o que ela ouvia e praticava aparentemente no templo, estava indo em direção não à solução, mas ao problema. O problema nós já estamos enfrentando, então você não precisa dedicar nada em direção a ele. O problema você tem que dedicar à solução. E qual é a solução? A solução é Deus, irmão. A solução é a palavra que a gente ouve, praticando ela, dando ouvidos e levando ela para aplicar. É como um remédio que você vai lá naquele lugar que está doente e vai tomar aquele remédio, vai aplicar aquela injeção, vai passar aquele curativo, vai derramar aquele antisséptico lá, sei lá, aquela água oxigenada, aquele mercúrio, aquele metiolate, aquele iodo, vai derramar em cima, vai doer, tem hora que dói, tem hora que vai precisar mexer, tem hora que vai precisar dar uma sangrada, tirar o pus, tem hora que vai precisar dar uma lavagem mesmo, com força, e vai parecer aparentemente que está piorando, mas não. Sofonias, que é Sofonias que diz que ele faz a ferida, ele mesmo cura. A ferida é isso, é às vezes mexer onde precisa ser mexido, sabe? É a gente enfrentar mesmo assim, mesmo sem força, é a gente se levantar mesmo bambeando, é a gente não desistir mesmo não vendo possibilidade de vencer, é a gente continuar crendo em direção à solução, não ao problema, porque o problema ele já está de frente, mas a solução está acima. Então eu vou tentar me levantar em direção à solução, o problema vai tentar me impedir. Mas quando me falta força, Deus me é o socorro. Quando me falta recursos, Deus me é o socorro. Quando me falta o que fazer, Deus me é o socorro. E isso Eucana falou. É como se a Ana olhasse para o Eucana e falasse assim: a gente vem de ano em ano e nada está acontecendo. A idade está chegando, tudo está piorando, a gente só vem e vai, e nada, Eucana. Aí ele olha para ela e fala assim: você que pensa, não te sou eu mais do que 10 filhos? Você está querendo um, você tem a provisão de 10, não é de um só não. Sabe o que Deus estava falando ali através de Eucana? Olha para Eucana, não olha para o seu ventre. Porque toda vez que a gente olha para o problema, a gente esquece de dar ouvidos e enxergar a solução. Mas quando a gente olha para aquele que pode trazer a solução, a gente não foca no problema. Então a gente começa a absorver recursos para enfrentar o problema. Meu irmão, não adianta. Se você olhar só para o problema, você não se arma. Você só se arma se você for aonde tem recurso para você vencer aquela situação. Se você abrir a sua despensa em casa e ficar olhando só a falta do pacote de arroz, não vai encher de arroz não. Vai encher de arroz sim, a hora que você sair de casa, gerar recurso, esforçar, não tem um jeito, vai de outro, a gente dá os pulos da cá, dá os pulos de lá, adquire o recurso, vai lá onde vende, você enfrenta, você é distante, você paga, tem um preço, você absorve o recurso que você tem e pá, coloca dentro da sua despensa, então está cheio. Mas foi facinho? Não, tudo tem um trabalho, um percurso e um preço. Amém, queridos? Então hoje você pode abrir a despensa da paz da sua casa, você pode abrir a despensa da comunhão da sua família, você pode abrir a despensa amorosa do seu coração, você pode abrir a despensa da sua saúde, está faltando alguma coisa, abrir a despensa do ventre, está faltando aquele filho salvo, convertido, transformado, mudado, abrir a despensa da prosperidade e só ver conta para pagar. Mas uma coisa é certa, tem um preço que já foi pago, tem um recurso para ser adquirido, tem a fonte para buscar, para poder preencher o que está faltando, meu irmão. Mas sou eu que tenho que fazer isso. E Satanás quer que você olhe, sente, foque e lamente, como Ana, só chorava, não comia e não bebia. Mas nós temos um recurso muito maior acima de qualquer problema, meu irmão. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Oséias 6:1, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida.
Sofonias fala da congregação, agora que eu lembrei. Congrega-te, ó Israel, antes que venha aquele grande e terrível dia. Oséias 6:1, exatamente. Ele faz a ferida, ele mesmo cura. Agora, abra sua Bíblia em Malaquias 3:18, por favor. Vê o 16, 17 e 18. Qual é o culto de hoje para nós iniciarmos essa caminhada de fé até a virada do mês? Você tem o que você precisa. Deus hoje é o nosso Eucana. Jesus é o nosso Eucana hoje, dizendo para Ana, como a sua esposa, sua noiva, a sua esposa, a igreja hoje: não te sou eu mais do que 10 filhos? Isso quer dizer para mim e para você, Jesus falando: não te sou eu mais do que o dinheiro que você está faltando no seu bolso, não te sou eu mais do que esse filho que ainda não está convertido, não te sou eu mais do que essa doença que ainda está no seu corpo, não te sou eu mais do que essa porta que ainda está fechada, não te sou eu mais do que esse vício que impera na sua casa, não te sou eu mais do que a necessidade que você tem. Quando eu entendo isso, então eu começo a mudar por dentro, não por fora. Satanás, ele tem tentado fazer a gente entender que a bênção, ela vem quando começamos a ver as coisas. Hoje eu coloquei um texto no grupo, não sei quem viu, quem não viu ainda está lá, você pode ver. As pessoas felizes não são as que são gratas, mas as que são gratas é que são felizes. Muitas pessoas esperam ter para se alegrar e dizer obrigado. Mas aquele que vive pela fé, ele se alegra antes, porque ele tem certeza que já está vindo. A gratidão, ela não é quando chega, depois que eu chego, eu sou grato. Não, eu sou grato porque eu confio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a felicidade, as pessoas que são felizes, não são as que alcançam a gratidão, mas a gratidão alcança a felicidade. Aí Eucana disse para ela assim: você está esperando você ser feliz depois que você engravidar? Você está esperando para comer depois que você engravidar? Você está esperando você beber depois que você engravidar? Você está querendo que Deus se lembre de você para poder você estancar o seu choro? Faz o seguinte: estanca o teu choro, começa a comer, começa a beber e vai para casa em paz, confiando no que você está fazendo diante do Senhor. E a Bíblia diz que assim ela fez. Ela comeu, ela bebeu, orou, abriu o coração com Deus, aparentemente nada mudou e voltou para casa do mesmo jeito que ela chegou. Só que no mundo espiritual já tinha mudado tudo, irmão. É a nossa realidade de hoje. Se você esperar Deus fazer para depois você sair dessa tristeza, vai demorar um pouco. Mas começa a se alegrar agora, porque no mundo espiritual vai ser destravada a realização que você necessita. Começa a olhar com olhos bons. Se você disser assim: depois que o Senhor fizer eu vou, não, começa a vir para depois você. Senhor, por que o Senhor nos tirou de lá do Egito, atrás faraó, na frente esse mar? Aí, como é que Deus falou mesmo? Oh, me perdoa a mim mesmo, né? Perdoa Deus de mim, tá, Moisés? Me desculpa, vou abrir aqui para você passar. Eu esqueci que tinha um mar vermelho aqui. O que pega Deus de surpresa, irmão? Então por que você está preocupado? Só confia. E Deus olha para ele e fala assim: esse mar pegou você de surpresa, não eu. Você parou por quê? Diga o povo que marcha, Moisés. Bora! Você não chegou até aqui? Você vai parar agora por quê? Por causa desse obstáculo aí. Obstáculos servem para nos aproximar de Deus e servir de degrau para a gente chegar mais perto da nossa vitória. Qual é o obstáculo que você está vivendo? Então Ana pegou o obstáculo dela e colocou aonde? No altar. Chegou no altar e colocou. Se levantou do altar. Até tem muita gente que se diz Deus, mas não tem a visão que você tem. Não tem a visão que Deus coloca no seu coração. O seu sacerdote ali olha para ela e fala assim: meu Deus do céu, agora ela não comia, não bebia e só chorava, agora está enchendo a cara também. A Bíblia fala que ele tomou ela por embriagada. Fala, já não bastava a tristeza, agora está afogando as mágoas. Aí ela olha para ele e fala: não me tomas como filha de Belial. Sabe o que ela quis dizer? O que está escrito nesse texto de Malaquias:
Não me tenha igual ao que você já viu fazer muitas vezes a mesma. Eu não sou igual, eu sou diferente, não sou melhor, mas eu não sou igual. Não me tenhas como filho de Belial. Você já viu muito crente, meu irmão, mas eu não sou igual não. Você já viu do pastor, mas eu não sou igual não. Já viu muito obreiro, muito diácono, já viu muito marido, já viu muito esposa, já viu muito filho, mas eu não sou igual não. Eu não sou melhor, às vezes até pior do que muitos, mas igual eu não sou não. Não me tome por filho de Belial. Você já viu alguém na mesma situação que eu, fazendo coisa errada? Não me tomes como filho de Belial, porque eu não sou igual. Foi isso que ela disse para ele. Eu estou perante o Senhor. E ele olhou e falou assim: puxa, perdão então, hein? Desculpa aí, hein? Sabe por quê, irmão? Porque ele não sabia mais o que era ter uma vida perante o Senhor. Então ele julgava as pessoas por ele, ou por outros que ele se envolvia. O Eli já tinha apagado a lâmpada de Israel. Samuel já estava caminhando. Samuel estava sendo preparado por Deus no ventre para vir assumir o lugar dele. Samuel foi um projeto maravilhoso de Deus. Milagre na vida de Ana e Eucana e um milagre para o povo de Israel. Deus tem um projeto preparado, irmão. E Deus tem o tempo do nascimento, da gestação, do crescimento e pode ter certeza da recompensa. Samuel foi a recompensa do sofrimento do povo. Samuel foi a diferença, porque a Bíblia fala que depois que ele cresce, se desenvolve, aonde ele chegava, Deus manifestava poder. Aonde Samuel ia, e quem via Samuel falava: decisão vai acontecer, coisas vão se manifestar, porque à toa não é. Quando a gente confia, então Samuel aqui representa tem um Samuel, irmão, na minha vida e na sua, sendo gerado. Se é que outro já não está pertinho de nascer, outros talvez ainda está na gestação, mas uma coisa é certa: confia naquele que está preparando Samuel, porque antes nem Samuel não tinha em Ana, mas já tinha no Senhor. Só dependia de Ana para ele sair do sobrenatural e vir para o natural. Só dependia de Ana, só depende da gente, porque está lá em cima se manifestar cá embaixo. Você está entendendo a mensagem? Por que o diabo só quer que você chora, lamenta e desanima? Faça como Ana hoje, coloque. Eu estou falando, não estou abrindo o meu texto de Ana, porque é um texto muito conhecido, que o nosso foco está aqui, na diferença. Ana, enquanto era igual a um monte de gente, nada aconteceu. Na casa dela tinha ela e o marido era diferente. Quando ela assume a palavra, assume aquilo que o marido disse, passou a ser diferente com ele, junto com ele, agir diferente, então a diferença começa a acontecer, porque ela desce, e a Bíblia diz que naquela noite Deus se lembrou dela. Deus manifestou-se. Pastor, mas espera aí, Deus se lembrar, então Deus esqueceu? Não. Deus pôde fazer algo por ela. Deus pôde agir na diferença dela. É o que diz aqui, o verso 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e... Não foi o que Ana fez? Tem tradução que está um pouquinho diferente, que a gente está adaptando o novo sistema ali no computador, mas... E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Ana é que tinha esquecido, não o Senhor. Deus só pôde fazer o quê? Atentar para o que agora ela agia. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias serão para mim joias, ou particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. E aí vem o 18 para poder a gente fechar o nosso raciocínio. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Voltareis. Tem tradução que diz outra vez vereis, ou vereis outra vez. Tem tradução que está escrita aí? Outra vez por quê? Quantas pessoas com a madre cerrada ou estéril naquele tempo existiu? Quantas pessoas antes de Ana
Deus abriu a madre ou tirou a esterilidade para gerar? Começando de Sara, né? Depois veio Rebeca, né? Deus, outra vez, por quê? Assim como aqueles que creram lá, assim como aqueles que fizeram lá, assim como aqueles que deram ouvidos lá, você está dando ouvido hoje. Então, vereis outra vez, o mesmo que eu fiz um dia, eu vou fazer de novo. Eu posso fazer quantas vezes for necessário, mas não depende de mim. Eu posso fazer outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Quantos filhos nas drogas Deus já libertou? Outra vez Deus pode libertar o seu. Quantas curas de um câncer Deus já fez? Outra vez Deus pode curar. Quantos corações Deus já desobstruiu? Quantas portas Deus já abriu? Quantos extraordinários, quantos sinais, quantas manifestações, quanta salvação, quanta conversão, quanta libertação Deus já fez. Outra vez vereis. Quando? Quando temer, quando crer, quando não fizer igual que todo mundo está fazendo, mas agir na diferença. Não te sou eu mais do que tudo isso que você precisa, sim ou não. Amém? E o convite meu nessa noite para a gente abrir esse ato profético até o último dia é exatamente isso. Vamos fazer diferente, irmãos? Vamos fazer igual não? Porque igual todo mundo está fazendo, mas Deus ele só pode se manifestar outra vez na vida de quem faz diferente. Como que eu faço diferente, pastor? Não faça igual que todo mundo faz. Ah, quem não faz isso, rapaz? Eu. Não me tome por filho de Belial. Lembra de Ana? Não me tome. Ah, quem não falta? Eu. Não me tome como filho de Belial. Quem lê Bíblia todo dia? Eu. Quem ora todo dia? Eu. Quem é fiel? Eu. Quem consegue? Eu. Não me tomes por filho de Belial. Não me tome igual a todo mundo. Não sou melhor nem pior, mas busco fazer diferente em nome de Jesus, porque eu creio no que a Bíblia diz, que Deus só pode se manifestar outra vez. Outra vez significa passado e presente, do mesmo jeito que ele se manifestou lá, se manifesta cá, outra vez, se houver diferença, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, se eu fosse você eu já tinha metido o pé. Eu não, porque assim todo mundo faz, mas eu não faço porque eu não sou igual. Ah, se eu fosse você eu já tinha devolvido na mesma moeda. Não. Se eu fosse você eu já... Não, porque isso todo mundo faz, mas eu busco fazer diferente conforme assim está escrito. E então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, pessoal? Continue firme, baixa a cabeça não. A circunstância da vida e Satanás tentam nos levar à igualdade, mas Deus veio para nos levar à diferença. Que assim Deus possa conduzir a sua vida. Toda vez que você sentir vontade de fazer uma coisa igual a todo mundo, rejeita. Por isso que ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, a palavra, a fé, e siga-me, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Não foi nós que nos escolhemos, mas foi ele que nos escolheu, para que a gente vá e dê o fruto e o fruto permaneça. Então não são todos, mas ele veio para todo aquele que nele crê. Aquele que crê é diferente do que não crê. Então nós não somos melhores, ninguém é melhor porque vive da fé, a gente não está isento das situações da vida, mas diferentemente nós agimos por fé, não por vista, e então Deus tem a liberdade, a oportunidade de outra vez fazer no presente o que ele fez no passado. Palma para Jesus. Tenho certeza que muitas vezes nós não sentimos vontade de ficar abatido e triste, mas isso todo mundo fica, não fica? Fica ou não fica? Então não fica. Tem vontade, quem nunca passou a vontade de desistir na mente aí? Eu várias vezes. Mas isso todo mundo faz, então eu não vou fazer não. Não faço o que todo mundo faz, porque Deus
age na diferença. Amém, pessoal? Vamos falar com ele agora? Que Deus continue mais ao seu coração. Uma palavra só para abrir esse ato profético. Hoje, dia 19, né? Até o dia 28, nós vamos viver todos os cultos de sexta-feira, que não são muitos, e também no mês de março, o mês da diferença. Começamos esse ato profético e vamos viver o mês de março, o mês da diferença. Vamos confiar na palavra, vamos agir diferente, vamos declarar vitória. Aonde as pessoas falam negativo, vão falar positivo. Aonde as pessoas como Ana, às vezes está ali naquele momento tão choroso, olhando fazendo por fazer, faça como Eucana, faça com excelência. Não entra no ritmo da ritualidade, da religiosidade, age por fé mesmo, desperte a vontade, a fervorosidade, porque quando a gente faz assim, Deus honra. Amém, Jesus? Vamos falar com Ele. Coloque a mão no seu coração e declare isso mais uma vez. Eu creio em milagres. Declare. Eu creio em milagres. O impossível vai acontecer. Por quê? Pois o meu Deus jamais falhará. Senhor, em nome de Jesus, entramos em combate espiritual nessa hora, porque confiamos, meu Deus, que o Senhor é poderoso, além para fazer do que pedimos ou pensamos. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Assim como Ana, muitas das vezes nós nos sentimos abatidos, tristes, desmotivados, sentimos as adversidades, até mesmo, meu Pai, somos atingidos muitas das vezes com pensamento, sentimento, com o emocional, psicológico, a nossa vista, os nossos ouvidos, muitas das vezes olhamos, meu Deus, limitadamente, porque no nosso limite humano nós vamos, meu Pai, chegando, mas, meu Deus, o Senhor enviou o Teu Filho, o Senhor enviou, meu Pai, os recursos que nós temos. Assim, meu Pai, como Eucana oferecia excelência ao Senhor por Ana, assim nós cremos que Jesus ofereceu a excelência por cada um de nós. E, meu Deus, é aquilo que nos falta hoje, aquilo que ainda não está gerado, aquilo que ainda não foi trazido à existência, ele já existe no mundo do Senhor. É a libertação de um familiar, é a cura, meu Deus, pelo Teu poder, meu Pai, é a libertação de um vício, é a libertação, meu Pai, moral, é a libertação sexual, é a libertação emocional, é a cura interior, é a visão empreendedora, é os ouvidos, meu Pai, abertos e atentos à voz do Senhor. Meu Deus, é a desbaratada que o Senhor veio para desfazer aquilo que Satanás tem tentado levantar contra esta casa, essa família, esse trabalho, essa profissão. Meu Deus, mas nós cremos no poder, cremos numa oferta excelente do Senhor, como Eucana fazia, muito mais o Senhor fez por nós, e assim nós tomamos posse, como Ana, derramamos diante do Teu altar nessa noite as nossas queixas, petições. Oh Espírito de Deus, recebe a oração desse pai, dessa mãe, que coloca diante do Senhor as suas angústias, as suas dores, as suas fraquezas, até mesmo, meu Pai, tudo aquilo que tem trazido sobre ela, meu Deus, esse peso de desânimo, até mesmo esse abatimento de alma, como a Ana, meu Pai. Então nessa noite, como Ana deixou no altar tudo aquilo que a impedia, tudo aquilo, meu Deus, que sobrecarregava, tudo aquilo, meu Pai, que a travava, tudo aquilo, meu Deus, que servia de material para o inimigo trabalhar, meu Deus, nós nessa noite, como ela
ela lançamos no teu altar agora e nos levantamos sim para retornar para as nossas vidas, para a nossa casa, de retorno, meu Pai, ao nosso dia a dia, para enfrentar mais um final de semana, uma semana daqui a alguns dias, mais um meado de mês, um final de mês, confiando, meu Deus, na diferença que o Senhor enxerga em todo aquele que crê, em todo aquele que confia. Naquela mesma noite o Senhor se lembrou de Ana. Isso quer dizer que o Senhor pôde fazer por ela aquilo que o Senhor já tinha feito por vários outros no passado, e eu creio que a partir de hoje o Senhor pode fazer por mim, por essa igreja, por essas pessoas, por aquele que nos assiste presencialmente, ao vivo, ou num dia outro gravado. O Senhor pode fazer por nós muito mais além, até mesmo do que o Senhor fez um dia no passado. Outra vez o Senhor pode curar, outra vez o Senhor pode libertar, outra vez o Senhor pode salvar, outra vez o Senhor pode mudar a história do presente e um futuro, meu Pai. Então nós colocamos essa situação diante do Senhor, porque confiamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio, assim como o Senhor agiu no passado na vida daquela família, eu confio que o Senhor pode agir na minha, naquela mesma noite. Eu acredito que nessa mesma noite de hoje, meu Deus, diga, meu Deus, eu confio na manifestação do Teu poder. Então aplauda Ele bem bonito, querido. Oh! Aleluia, Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Respira fundo, meu irmão. Tome posse da sua vitória. Sente-se, por favor. Respire bem fundo e leve essa palavra com você. Muitas coisas vão se apresentar diante de nós, porque nós não vivemos um mundo paralelo da vida, porque vivemos a fé. Mas uma coisa é certa: enfrentamos tudo diferente em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Queridos, se você precisa para hoje ou para outro dia,